Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 principais objeções que a gente encontra em praticamente todos os clientes, né, que a gente está captando aí como leads para oferecer os nossos serviços de RPA. Mas antes da gente falar das 5 objeções, a gente precisa entender bem o que é uma objeção, entender que objeção não necessariamente é alguma coisa ruim, porque as objeções são sinais claros de dúvidas que essa empresa, esse profissional, esse gestor tem em relação a algum produto ou serviço que a gente está oferecendo, nesse caso aqui de automação de processos. Só que sempre que há uma objeção, a gente tem que entender que essa objeção ela demonstra que há interesse. Né? Ninguém vai apresentar objeções se não tiver interesse num determinado produto ou serviço. Então, a objeção que ela é uma resistência à proposta que a gente apresentou e na grande maioria das vezes ela se dá porque existe uma falta de conhecimento técnico, existe sobre o que é RPA principalmente, né, já que é o nosso assunto aqui. Muitas vezes existe uma insegurança operacional. Muitas vezes essa empresa ou esse gestor na verdade está inseguro, porque ele não conhece bem até os seus processos, como é feito, qual é a sua capacidade operacional. Muitas vezes as objeções elas vêm por conta de experiências ruins anteriores, né? Ou pelo conhecimento das barreiras internas, né? Barreiras políticas que tem na empresa. Então, o seu papel como consultor não é só apresentar um produto, apresentar um serviço, mas educar, saber argumentar para gerar confiança. A gente tem apresentado, né, no curso de consultor estratégico de RPA várias formas da gente identificar o que precisa ser educado ali na empresa antes da gente oferecer o nosso produto ou serviço. Né? Então eu queria listar aqui 5 principais objeções que a gente encontra sempre que a gente vai apresentar nas empresas. A primeira delas é essa aqui, ó, que isso é só para grandes empresas. Então, se é uma empresa pequena, uma empresa média, né, de tamanho médio, a gente vê que muitas vezes o lead ali, o cliente, acredita que apenas grandes empresas, empresas com uma grande estrutura, principalmente estrutura tecnológica, né, estrutura de TI, é que vão poder se beneficiar do RPA. E a gente precisa apresentar de uma maneira muito clara que o RPA ele deixou de ser um luxo tecnológico. Né? Há muito tempo não é. O RPA é extremamente acessível, é escalável, é ideal para automatizar processos, até processos muito simples, né? Como processos de cadastramento. Você pega uma planilha e cadastra isso num sistema web qualquer. E a melhor maneira de você educá-lo nisso é que aquilo nas aulas a gente tem falado do quick win, né? O ganho rápido. Pega um processo muito simples dele, que muitas vezes faz que um profissional pleno, ou muitas vezes até um profissional sênior da empresa, gaste 1 hora todo dia fazendo aquele processo, e você coloca um robô para fazer aquilo, e ele já vai ter um ganho tanto de liberar aquele profissional para serviços que sejam mais estratégicos, como o custo mesmo de ter 1 hora daquele profissional fazendo aquele tipo de trabalho. Então, quebrar essa objeção, ela é extremamente simples, né? Mesmo empresas que não têm orçamento para projetos com licenciamentos de software, hoje você tem o Python, que pode ser utilizado para a construção dessas automações. Você tem dashboards que podem ser colocados em um servidor sem grandes capacidades da empresa que vai fazer o gerenciamento dessas automações. Então não é uma objeção difícil de quebrar, difícil de demonstrar que mesmo para uma empresa pequena, o RPA pode ser uma solução que vai trazer um retorno bastante expressivo. A segunda objeção, que também é comum em praticamente todas as empresas, todos os gestores, é que a solução que a gente está apresentando é muito cara. Normalmente, eu costumo dizer que esse tipo de objeção, quando a gente oferece um produto ou serviço e o cliente diz que
está achando muito caro, e nem sempre ele vai usar esses termos, né? Muitas vezes ele vai perguntar se não tem como dar algum desconto, isso significa que ele está achando caro. Eu entendo que esse tipo de objeção, ele é causado por uma falha nossa como consultores. Porque se ele está achando caro o nosso produto ou serviço, é porque o nosso produto ou serviço realmente está caro. O que eu quero dizer com caro? Lembra, se você assistiu às aulas lá dos mitos que a gente falou, caro e barato é subjetivo, não existe caro ou barato, é a percepção, valor e objetivo. Então pode ser que você esteja cobrando R$ 200 numa automação e de fato seja caro. Por que é caro? Porque você não conseguiu demonstrar valor naquilo. Então, se você, antes de apresentar um valor objetivo, você consegue mostrar o retorno sobre investimento, digamos que você consegue demonstrar para essa empresa que em um ano ela vai ter um retorno sobre investimento de R$ 100 mil, ou melhor, ela vai ter uma economia de R$ 100 mil aplicando aquela automação. Então, se você cobrou ali R$ 20 mil para um retorno de R$ 80 mil no ano, né, tirando o custo aí do seu produto, se tornou barato. Então, olha, você apresentou um orçamento de R$ 200, está caro porque você não demonstrou nenhum resultado para o cliente. Mas no momento que você apresenta o resultado, um valor muito superior a isso, vamos dizer, R$ 20 mil, se torna barato. Então, esse é um indicativo, quando o cliente apresenta e ele pede um desconto, normalmente significa que você falhou no momento de você demonstrar o retorno sobre investimento que aquele cliente vai ter, ou o custo que ele tem atualmente, mantendo as coisas de uma maneira manual, aqueles processos sendo feitos manuais, os custos que ele tem de retrabalho, de erros, de tempo de pessoas presas naquelas tarefas, e o tempo que elas gastam e o custo desse processo sendo feito manualmente. Se você conseguiu demonstrar tudo isso, o valor que você cobrar vai ser, na mente dele, barato, porque ele vai ver que ele vai ter muito resultado. Então você pode, antes de apresentar um valor, você tem que fazer uma simulação, né? Apresentar para ele quantas horas ele gasta por mês naquele processo, e aí você multiplica, né, pela hora daqueles profissionais. E aí você demonstra, por exemplo, que em 2 meses aquele robô já se pagou, aquele projeto todo que você fez já vai estar pago. Você pergunta para ele, por exemplo, quanto está te custando manter esse problema pelos próximos 6 meses, 1 ano. Imagina que fazendo esse projeto é como se você estivesse contratando alguém que não vai faltar, não vai errar, e vai custar muito menos do que uma pessoa presa naquele tipo de tarefa. Então, quando você consegue demonstrar isso, essa objeção ela precisa estar fora da mesa. Você só pode apresentar, eu diria até isso, né? Você só deve, você pode fazer o que quiser, mas você só deve apresentar um orçamento, um valor objetivo, depois que você tem certeza que essa objeção ela não vai estar na mesa. Se você chegar no momento ali da negociação do valor do contrato e essa objeção ainda estiver ou aparecer na mesa, normalmente a gente, como consultor RPA, cometeu alguma falha. Outra objeção que é bastante interessante, né? O nosso processo muda o tempo todo. Mas como é que a gente vai automatizar? Toda hora esse nosso processo aqui muda, né? Isso acontece porque muitas vezes são processos instáveis, né? Não tem documentação, processos que não têm, às vezes, governança, né? E aí entra uma oportunidade. Por quê? Porque processos que mudam o tempo todo significa que é um processo que precisa ser estruturado, precisa ser revisto, precisa ser otimizado. E você vai demonstrar que o RPA é exatamente para isso, ele vai ajudar exatamente nisso, a pegar um processo que está torto ainda e conseguir
fazê-lo da melhor maneira possível, com a melhor estrutura possível. Então, entenda essa objeção como uma oportunidade em que você vai propor não apenas desenvolver uma automação daquele processo que está todo capenga, mas você primeiro vai pegar esse processo, vai analisá-lo, vai estudá-lo, vai estruturá-lo, documentá-lo, para que você consiga montar um processo que não tem toda essa variação, né, que não fica mudando o tempo inteiro. Então é mais uma oportunidade. Quando surgir essa objeção, entenda que ela é mais uma oportunidade. A quarta objeção, e também é bastante comum, né, que é quando o cliente apresenta que ele não tem tempo para fazer esse tipo de implementação. Aliás, a gente não tem tempo. A gente está aqui apagando incêndio o tempo inteiro, todos os profissionais aqui estão sobrecarregados, a gente não tem tempo para trazer uma inovação disso. E aí, também é outra objeção que é a oportunidade, né? Diferente lá do está caro, que foi uma falha nossa, essa objeção também é uma objeção que abre uma oportunidade tremenda para a gente, né? Porque a gente vai demonstrar que exatamente por conta disso, desse momento de todo mundo apagando incêndio, é que o RPA se torna extremamente necessário. Por quê? Porque o RPA vai vir para aliviar a carga desses profissionais. E aí você oferece um piloto do tipo Quick Win, né? Assiste lá a aula que a gente fala sobre Quick Win, que é aquela automação que vai demandar a mínima participação da equipe, e você vai entregar isso em menos de uma semana, e eles vão ver o quanto aquela sobrecarga ali vai ser retirada dos ombros daqueles profissionais, e certamente a empresa vai querer que outros processos também entrem nessa esteira de automação, para que cada vez mais tire essa sobrecarga dos seus profissionais, para que eles tenham tempo de poder focar em coisas que vão trazer melhores resultados para a empresa. E a quinta objeção é a gente tem medo de depender de tecnologia. Essa objeção aqui, ela é a objeção que eu chamo a objeção dos gestores, né? Essa é uma objeção emocional. Quando alguém apresenta esse tipo de objeção, né? Mas tenho medo da gente se tornar dependente dessa tecnologia. A gente é dependente de tecnologia desde a era dessa revolução industrial. A gente vai sempre ser dependente de tecnologia. Então, esse é um receio emocional. Normalmente, gestores, eles têm medo de perder controle. Ou já tiveram uma vivência negativa anterior, né, de algum sistema que implantaram e atrapalhou mais do que ajudou. Mas é emocional, a gente tem que entender isso, né, para que a gente dê uma boa resposta. E aí, como é que a gente quebra essa objeção? Mostrando para ele que, na verdade, ele vai passar a ter muito mais controle, porque é muito dificilmente qualquer profissional que faça uma determinada atividade, ele se preocupa em criar uma auditoria rastreável do que ele está fazendo. Quase ninguém, se existir algum profissional que faça isso, está de parabéns, mas isso não é comum, né? Dele registrar cada passo que ele fez, por que ele fez, quais os dados que ele entrou. E o robô não, a gente consegue fazer com que o robô ele grave cada passo que ele está realizando, cada informação que ele está colocando dentro de um sistema, cada cálculo que ele fez, ele pode deixar tudo isso extremamente documentável, de maneira que aquilo pode ser monitorado e até revertido, né? Saber exatamente o que o robô fez e poder reverter aquela ação que o robô fez. Então você consegue demonstrar de uma maneira prática, usando logs, usando alertas, usando dashboards, apresentando um suporte, uma documentação, um treinamento que faça aquele gestor ele se sentir no controle daquela operação. Ele tem uma pessoa fazendo e ele acha que tem controle, mas ele não tem nenhum controle do que aquela pessoa está fazendo. Ele vai passar a ter um robô fazendo aquilo e que ele vai ter 100% de controle. Ele vai ter visibilidade do que o robô está fazendo, ele vai ter segurança em relação
ao que o robô está fazendo e ele vai reduzir erros e retrabalho por conta daquelas ações ali, daquela automação. Então você vê que a gente consegue... As objeções a gente não pode entendê-las como algo ruim, a gente não pode querer debater com o cliente, a objeção é dele e a gente tem que apresentar argumentos demonstrando que aquela objeção dele é válida, ele precisa ter aquelas preocupações, mas a qualidade daquilo que a gente vai entregar vai responder cada uma dessas objeções para ele, né? Objeções bem tratadas, elas não travam as suas vendas. Na verdade, objeções, quando a gente trata ela da maneira correta, elas vão acelerar a tomada de decisão dos nossos clientes. Então, a chave é ouve sem defensiva, né? Sem achar que o cliente está trazendo ali, o cliente pediu um desconto. Entenda a raiz do problema e responsabilize quem de fato tem que ser responsabilizado. Se a objeção dele é em relação ao preço, o erro foi seu. Se a objeção dele é em relação ao controle, você precisa demonstrar e responder com estratégias, com dados, com informações, principalmente de uma maneira empática, para que você mostre para ele que tudo aquilo ali, o que era um problema para ele, na verdade, pode ser uma grande solução que ele tanto precisava. Então é isso, gente, você vê no próximo vídeo.